Muito boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro Marcel Filho. Na noite de hoje nós estamos aqui com a Paola. A Paola, que é estudante de Direito, e vai conversar junto com a gente sobre um tema muito importante. E o tema é muito além do direito. Nada melhor do que a Paola para contar aqui para a gente um pouquinho sobre quem é ela, o que ela está fazendo nesse momento, para depois a gente entrar um pouquinho na história dela e entender como ela chegou até esse momento. Então, Paola, por gentileza, se apresente, conte um pouquinho para o pessoal, saber um pouquinho mais sobre o que você está vivenciando nesse momento, qual período você está. Olá, pessoal, boa noite. Prazer, meu nome é Paola Lauxen. Sou estudante de Direito. Já fiz um curso com o professor, né, o ano passado. E eu tô entre o sétimo e oitavo semestre da faculdade. Às vezes é meio bagunçado. Mas assim, Faz tô parte. mais perto do fim do que do início. Tá Paola, quase. começando um pouquinho sobre o seu início ali com o direito. Enquanto você estudava no ensino médio, você se imaginava dentro do direito ou foi algo que despertou depois? Foi algo que despertou. No ensino médio, eu não era uma boa aluna. Não tirava boas notas, não sou o que eu sou hoje. Então, assim, eu terminei o ensino médio, eu fiz um técnico em segurança do trabalho, sou formada nisso, trabalhei um tempo, mas assim, não pensava em ser advogada. Mas o meu primeiro trabalho, eu tinha uns 15 anos, na época era bem normal trabalhar assim, foi num sindicato. Então, tinha muita parte jurídica e eu gostava, mas não imaginava fazer aquilo. Então, quando eu decidi fazer faculdade, que era algo que eu queria muito, mas no início não estava dentro da minha realidade, assim, financeira, eu analisei tudo que eu gostava de fazer. Então, eu pensei em ir para publicidade e propaganda, ou jornalismo, ou direito. E na minha cidade não tinha esses cursos, só o direito. Então, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Então, só tinha esses cursos na capital, que é em Porto Alegre. E eu moro dá uma hora, mais ou menos. Então, eu escolhi o direito, porque eu, né, gostava, já tinha ali um pouco de experiência, e também porque ia caber dentro do meu bolso, na verdade. Tipo, ir para Porto Alegre eu tinha todo o deslocamento, custo, então eu não ia conseguir pagar a mensalidade e o deslocamento. Então, teve dois fatores pelo que eu escolhi o direito. Que foi algo que eu já, né, tinha uma experiência ali, e também porque cabia no meu bolso. Então você não se recorda de algum fato, de alguma situação que foi determinante para você escolher direito? Foi o curso natural das coisas, digamos assim. Exatamente. Eu analisei assim tudo que eu gostava e esses três cursos me identificavam assim. E aí eu acabei escolhendo o direito. E não me Muito bom. arrependo. Em nenhum momento do percurso assim da faculdade eu pensei, nossa, eu não deveria ter escolhido isso. No momento que eu entrei para a faculdade, de fato, eu vi que aquilo era para mim, assim. Nossa, bem interessante entender que cada pessoa, eu falo isso como o host aqui, né? Cada pessoa tem um trajeto que levou para o mesmo caminho, que foi o caminho do direito, né? Isso com os convidados Exatamente. do mundo jurídico. Agora falando um pouquinho sobre faculdade, né? Você falou que fez curso técnico e tudo mais, mas você se lembra como foi o seu primeiro dia na graduação em Direito? Eu fui bem contramão a todas as pessoas, porque eu iniciei na pandemia. Então, foi no primeiro ano da pandemia e foi em agosto. Foi no dia do meu aniversário, dia 17 de Nossa. agosto. Então, foi bem marcante. E aí era tudo online, assim. Então foi bem diferente, porque a maioria das pessoas estavam trancando o curso, porque saiu do presencial, estava tudo muito incerto. E eu estava iniciando um sonho, uma loucura. Tava totalmente. Já tinha voltado, assim, a liberar algumas coisas, porque iniciou no início do ano, né? A pandemia, e em agosto já dava para voltar a trabalhar. Mas todo mundo estava saindo da faculdade e eu estava entrando. Então eu fiquei 2 semestres de forma totalmente online. E aí no terceiro semestre eu comecei presencial. E aí foi incrível, porque ai, parecia que estava se tornando realidade, algo que eu estudava ali todos os dias, mas de forma online, assim. Então entrar na faculdade, sentar na mesa ali, na cadeira, foi muito legal, assim. Eu parecia uma criança. Vou fazer uma pergunta que todo professor acho que já imaginou nesse sentido. É, Você acha que o online, totalmente online, encaixa dentro da dinâmica do direito? Tipo, você se veria terminando o curso 100% no digital?
É uma pergunta pessoal, não tem certo ou errado, só uma Eu acho curiosidade. que o direito, a faculdade em si é bem cansativa, então tem dias que, assim, é exaustivo ir para o presencial, e tem professores que eles não conseguem se modernizar para algumas aulas, mas eu acho que o presencial no direito, ele é essencial. O que tu traz, o que tu aprende, a comunicação com os teus colegas, os trabalhos dinâmicos, eu acho que no IAD, assim, no online, não seria. Eu só acho que alguns professores deveriam se atualizar, assim, ser mais dinâmicos. Mais E aí seria dinâmicos. perfeito, assim. Tem professores e professores, né? É, assim, o digital, hoje eu vejo de duas formas. Eu acho que tudo nessa vida tem lado positivo e lado negativo, né? O lado positivo do digital é a questão da democratização. Então imagina, a pessoa que mora longe de tudo e ela consegue ter Sim, acesso ao digital, porque hoje tem até a internet do Elon Musk lá, tal da Starlink, então mesmo se a pessoa morar realmente afastada de tudo, que não chega uma boa internet, não chega tudo, ainda é possível chegar lá. Então acho que o sim, digital tem esse potencial, mas também tem a questão da interação, porque o curso de direito não é só você entender a matéria jurídica. Depois a gente vai falar disso, mas tem sim, muita questão do traquejo, e o traquejo você aprende no presencial. Então, exatamente. como você se comunica? Por que, que o professor faz trabalho em grupo para você interagir com outras pessoas? Por que, que o professor faz com que você apresente? Não é porque ele não está afim de dar aula, é porque ele quer Sim, ver a turma interagindo nesse sentido. Inclusive, é mais difícil para o professor ver uma dinâmica onde tem interação do que ele dar aula, porque ele já está acostumado. Fica uma curiosidade exatamente. do lado do professor. Então, acho que é bem legal ouvir você e entender esse lado. E, como eu te falei, não tem lado certo e lado errado. Tem pensamentos. Porque, por exemplo, a questão da pós, eu acho que já é 100% bacana a pessoa estar no digital, porque ela já Sim. entendeu, né? Então, Ela já sabe aquilo, ela só tá se aprofundando um pouco mais, né? exato. Então, tem esses pontos. Inclusive, você que está vendo aí esse vídeo, deixa nos comentários o que tu acha. Tu gosta Exatamente. do Bom, vai. presencial ou tu gosta do digital ou você gosta do híbrido, né? O híbrido é que a Sim. pessoa faz a prova e tudo mais. Sim, essa eu acho que no direito não daria, porque só tu sentar, ler e fazer uma prova não cola, não dá certo. É Mas o verdade. que tu Mas falou do presencial, semana passada eu tive um trabalho que era um seminário, e aí meu grupo tinha que apresentar a aula inteira. E aí muitos alunos estavam assim, pé da vida, porque não queriam fazer aquilo. Que nem tu falou, o professor não quer trabalhar. E tu montar uma aula, tu explicar aquilo por muito tempo, porque às vezes a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, depois como bom, tu já é advogado, né? Eu ainda não, mas isso vai entrar na nossa rotina e tu dar uma aula, tu ficar ali, tu esperar as perguntas, isso faz a gente falar melhor em público. É algo que vai levar para nossa vida, né? é verdade, concordo. Agora, voltando um pouquinho para a gente não perder a linha aqui do tempo da sua história, assim que você começou a ter assim, convivência com as matérias jurídicas, quais matérias que foram te despertando mais interesse? Então, você foi vendo, imagino que no início, direito civil, direito penal, dependendo da grade, pode ser que tenha direito do consumidor. Então, qual matéria que Sim. foi te despertando interesse nesse início? A maioria das pessoas que entram na faculdade são apaixonadas pelo penal, né? E eu, assim, minhas notas são bem ok no penal e eu gosto de direito civil. Eu gosto bastante. Eu acho que tá mais no nosso dia a dia, é mais dinâmico, não sei, eu gosto muito e pretendo depois até seguir nessa área, assim. O direito civil me encanta mais. Né? Sempre tem essa questão, né? Direito civil ou direito penal. Penal. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas é interessante contar para você também. Quando eu entrei na graduação, eu, assim, odiava direito penal, mas odiava porque eu tinha, assim, uma certa resistência de entender. Então eu lia, relia e não ia para frente. E então, basicamente, eu adorava direito civil e direito penal era minha pedra no sapato, né? Mas não deixei de estudar e comecei a estudar muito direito penal. Hum, E depois que eu saí da graduação, enfim, fiz um monte de coisa, acabei fazendo mestrado também, eu tive a oportunidade de dar aula de direito penal. E eu falo para você que somente depois de tudo isso, dando aula, que eu comecei a gostar de direito penal. sério. Então, assim, eu Não, passei 7, 8 anos não gostando de direito penal, para depois lá na frente encontrar ele e pensar, poxa, agora eu agora entendi, agora eu gostei. Olha sim. como que
Que é a Sim, e vida. eu acho que na verdade eu também peguei um trauma, porque no primeiro semestre que eu fiquei presencial na faculdade, eles colocaram na minha cadeira processo penal 2. Nossa. E eu não sabia nada de penal. E era muito. Não, na verdade era processo penal um, era um ou dois. Mas assim, os inquéritos, assim, eu não conseguia Se era compreender inquérito, era nada. pena um. É, acho que era penal um, então. E aí o professor, ele não passava conteúdo, ele escrevia umas coisas que eu não entendia a letra dele, então todas as minhas anotações eu não entendia depois. E ele misturava várias línguas, assim, ele falava castelhano, inglês, português, tudo. Ele era muito inteligente, assim, um dos professores mais inteligentes, mas eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele. E aí eu fiquei em recuperação, foi a única matéria que eu fiquei em recuperação durante todo o período, assim, da faculdade. Então acho que eu sou traumatizada. E aí eu Traumatizou no direito vou penal. eu vou, mas assim, sabe com aquele receio, assim, tipo, eu vou ir mal? Então eu fiquei traumatizada. Já que a gente tá falando um pouquinho de bastidor, de sala de aula, junto com a tua história aqui, é interessante de ouvir uma opinião sua a respeito da questão do quadro. Você considera uma aula mais bacana aquela aula que o professor escreve no quadro ou que ele usa slide? Assunto polêmico, gosto de polêmica aqui para o pessoal ir discutindo Eu nos gosto. comentários. Os professores vão ficar feios. Eu gosto dos slides, mas eu também gosto, porque é fácil de estudar depois, sendo sincera, assim, bem preguiçosa, sabe? Naquela rotina, tu bota tudo ali e estuda os slides. Aí, se Mas você é professor da Paola, não use slide. não os slides, que eu vou estudar só os slides. Mas quando o professor escreve, tipo, só informações e fala, pra mim é melhor. Porque tem professor que só lê o slide, e aí ele lê, e aí parece que a gente tá falando a mesma coisa todas as aulas. Então, eu acho que depende muito do professor, porque cada um tem uma dinâmica, assim, sabe? Então, eu gosto do slide, mas eu também gosto dos que só fazem algumas escritas, assim. Mas eu tive um professor de penal, ele passava textos e textos e textos no quadro. Ele ficava Nossa. 40 minutos só escrevendo. Às vezes eu falava pra ele, não quer contratar uma estagiária tipo eu pra fazer uns slides pra ti, porque não tá dando. Então, tipo, e ele tava matando tempo, sabe? Era nítido, porque era mais a introdução do direito, mas coloca aquilo no slide e manda pros alunos, sabe? É muito mais fácil pra ele e pra gente. E ele copiava. Exato. Tipo, ele copiava o quadro inteiro, depois ele apagava e copiava de novo. E a gente ficava assim, gente, a gente tá na faculdade, sabe? Eu já fiz isso, eu já fiz isso. Só que não com Ele texto, olha. eu sempre fiz com tópico. Mas já fiz. Algumas aulas que são mais corridas, são maiores, acaba que numa mesma aula já apaguei e, enfim, reescrevi talvez duas vezes. Porque tem aula que precisa, assim, ao menos indicar para o aluno onde está. Porque, Sim. assim, falando agora no bastidor, né, sobre sala de aula. Você tem o plano lá atrás que vem da própria instituição, e aí tudo isso é baseado nas diretrizes educacionais. Dentro desse plano, você elabora o seu com base naqueles temas e com base nos autores. Inclusive, esses autores é necessário que eles tenham, que eles estejam disponíveis para a universidade. Então, por exemplo, o professor não pode colocar um monte de livro que não tem nem na biblioteca digital nem na biblioteca física. Você tem que Ah, fazer o legal. plano de ensino com base na própria estrutura da universidade. Isso é uma informação Uhum. bem interessante que talvez às vezes acaba passando batido, né? E aí, dentro disso, você tem muito conteúdo. Então, você como professor pensa o seguinte, poxa, o que esse aluno precisa ver para que ele utilize isso na realidade que ele está vivendo? Então, de estágio, futuro advogado, futuro concurseiro, futuro tudo. Aí você filtra isso, só que chega num ponto que você tem que selecionar. E eu não gostava de selecionar porque eu acreditava que o aluno, acredita ainda que o aluno ele precisa pelo menos ver o todo. Porque meu medo é, por exemplo, eu dou uma matéria e depois você se depara com isso na vida real e pensa, poxa, eu nunca vi isso na minha vida. Uhum. Teve uma vez que eu peguei uma cadeira de direitos reais e tem algumas ações próprias do direito real que raramente as pessoas falam na graduação. Então, se você que está vendo, seu professor está falando, saiba que ele está trazendo um diferencial que às vezes não dá tempo. E eu fiz questão de falar de todas, porque qual que era o meu medo? O aluno vai lá, cai na prova da OAB e, tipo, fala sobre isso. E ele, tipo, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Ele ia ter um treco. Ou mesmo na vida Exatamente. real, pô, tô no escritório aqui e o escritório tá mexendo com uma ação aqui, pô, eu nem sei o que essa ação faz. Então,
Uhum. São, assim, peculiaridades, e por isso que a universidade não é só conteúdo. São pessoas, porque nós vivemos e nós interagimos com pessoas. Então é bem legal esse relato que você trouxe. Mas, já que falamos de pessoas, vamos falar sobre o assunto da questão de estágio, como é que foi o início, que Vamos. esse é um ponto bem legal de conversar. Sim. Eu trabalhava de CLT, então foi bem difícil eu migrar para o estágio, porque financeiramente, né, às vezes não compensa. Mas aí o que que eu fiz? Eu me reorganizei. Então, eu abri uma loja online, eu vendia camiseta, assim, fazia de tudo para mim ter uma renda extra para quando eu migrasse para o estágio fosse mais fácil, assim. E aí eu comecei no meu primeiro estágio, eu fiquei 1 ano e 7 meses. Eu fiz a entrevista, assim, tipo, vou decidir fazer estágio, eu fiz a primeira entrevista e passei na primeira entrevista. Nossa. E aí eu fiquei lá 1 ano e 7 meses. Só que ganhava pouco, né? Porque estágio é a vida triste do estudante. Mas eu aprendi muito. Era um escritório civil também. E então aprendi assim, tudo que eu sei hoje eu aprendi lá. E aí depois eu quis migrar pro previdenciário, que é uma área que eu gosto também. Aí eu saí do escritório, fiquei 1 mês assim, tipo, de férias. E aí fiz a minha primeira entrevista e passei na primeira entrevista. E aí fiquei uns 7, 8 meses no outro escritório também. Até tomar outros rumos, assim, mas estudei muito nos estágios, assim. Eu ia todos os dias pro estágio com o pensamento que eu precisava absorver todo aquele conteúdo, como se fosse a extensão da faculdade, que é realmente o estágio, né? Então, eu não ia lá para só mais um dia. Então, eu prestava atenção como as advogadas atendiam, o que elas falavam, como elas se portavam em momentos difíceis, porque tem muitos momentos difíceis com clientes, algum estresse, algum desentendimento, coisas assim do dia a dia. Então, eu analisava tudo, assim, todas as informações. Eu observava elas 24 horas. Fazia o meu serviço e ficava analisando todo mundo, assim, para ver como era o ter um escritório, as dificuldades do escritório, porque futuramente eu quero advogar e quero ter meu próprio escritório. Então, eu estudei muito tudo o que tinha dentro do escritório, assim, todas as formas, como realmente fosse uma extensão da faculdade. Você lembra quais foram os maiores desafios assim que você enfrentou assim que você começou o seu primeiro estágio? Ai, fazer peça? Por quê? Porque que é o básico. Porque na faculdade, eu iniciei, sei lá, no quarto semestre da faculdade, não fazia peça. Então, tu entra no estágio e eles colocam para fazer prazos. E aí, eu sabia assim, eu sei escrever, obviamente, sei mais ou menos uma estrutura, mas naquela época não existia IA. Tipo, há 2 anos atrás, ninguém usava inteligência artificial. E aí eu escrevia, e aí a advogada olhava e falava assim: não, pode refazer, e pode refazer. E eu ficava assim: meu Deus, eu sou muito burra, eu não nasci pra isso. E aí ela fez eu refazer, tipo, várias peças, muitas vezes. Ela era muito criteriosa. E essa com certeza foi a minha maior dificuldade, entender o que ela queria, assim, sabe? E aí fui refazendo, refazendo até. Mas assim, isso foi no primeiro mês. E às vezes eu sentia que ela mudava tudo que eu tinha feito. E eu, meu Deus, aí tu já entregava aquilo com um nó no coração, assim, eu, meu Deus, eu não vou ser nunca, não vou ser boa no que eu tô fazendo, sabe? Rapaz, Até eu pegar a manha e aí deslanchar, assim. Eu fiquei 1 mês ela refazendo, mas ela modificava tudo. E aí eu tinha, meu olho ia enchendo de lágrima e eu aguentava assim, tipo assim, não, vai dar certo, eu vou ser boa nisso. E aí eu fui fazendo anotações, eu gravava o que ela me falava para depois escutar. Então, em vez dela anotar as coisas, ela ia falando o que eu precisava, eu botava na gravação e ficava gravando tudo que ela tava me falando, assim. Aí eu para fui, você pegar o fui. jeito. Uhum, Olha, sobre esse ponto, o que eu tenho para contribuir é que eu entendo o lado da faculdade, realmente não há tempo de abordar isso no início. Por quê? sim, Porque tem muita matéria introdutória, tem cargas horárias obrigatórias nesse sentido, e acaba que isso acaba ficando no final com o núcleo de prática. sim, Dependendo da faculdade tem um outro nome, mas na prática você está fazendo uma prática. sim. Exatamente isso. E aí eu já pensei a respeito disso, de como tentar resolver isso para o aluno. Assim, a gente sabe que o ideal seria que o escritório entendesse que o fato de você ter um estagiário é algo pedagógico também. Tem até a lei do Uhum, estagiário que fala sobre isso, mas enfim, sim. tentar fazer algo que
sabe aquilo do estagiário fala assim, ah, eu quero arrumar um estágio, mas o problema é que eu não tenho experiência para arrumar um estágio. E aí entra Sim, naquela bola de neve. Então eu já pensei sobre isso, é uma coisa que eu estou analisando com calma, porque eu fico pensando até que ponto as pessoas estão interessadas nesse tipo de assunto. Porque sim, assim, como professor, é, por óbvio que a gente sabe que tem alunos interessados, mas tem alunos que só querem pegar o diploma e está tudo certo. Então eu acho que é algo bacana, é algo que dá para ser explorado nesse sentido, alguma coisa direcionada para a prática para a pessoa começar a escrever e muitas vezes quando chegar no estágio não está tão cru. E você falou sobre sim, IA, é um ponto importante da IA, pessoal, é o seguinte: IA é bacana? Claro que é. Ela facilita? Claro que sim. Só que ela não pode servir de muleta para você. É igual corretor ortográfico. Ah, o corretor ortográfico é bacana, teu texto fica perfeito. Mas a prova da OAB, ela é feita você e a caneta. Então, sim. se você não tem, assim, a, a, eu diria assim, o detalhismo de observar questões ortográficas e tudo mais, quando você chegar na OAB, você vai estar utilizando essa muleta e você vai cometer um monte de erro. E, por óbvio que isso Sim. desqualifica aquilo que você está escrevendo para tudo, né? Então, a tecnologia ela chegou aí para ajudar a gente, não tenha dúvida quanto a isso, mas depois que você dominou, é igual a matemática também. Sim. Ah, eu estou fazendo um curso de engenharia. Ótimo, tem calculadora, tem até aquelas da HP e tudo mais. Só que se você não souber fazer um cálculo na mão, você não vai ser Sim. engenheiro. É triste, mas é uma realidade. Você precisa saber fazer na mão. Mesmo paralelo que eu faço Uhum. nesse ponto. Agora, né? Você falou sobre estágio e tudo mais. É, um assunto importante que eu quero abordar com muita delicadeza, né, até para entender isso, foi que você havia me comentado antes da gente fazer a live e tudo mais, que teve um momento que você não estava conseguindo se adequar a um estágio, no sentido que você não se via naquele cenário por vários e vários motivos que aí eventualmente você vai acabar abordando. Eu queria que você falasse especificamente desse momento. Claro. Como eu te falei no início, o estágio, a remuneração é muito baixa, né? Então, tu fica lá, por mais que são 6 horas. No meu primeiro estágio, eu trabalhava das 9 ao meio-dia, das 2 às 5. Então, matava meu dia, eu ganhava R$ 1.000. E R$ 1.000 era a mensalidade da minha faculdade. E eu sou mãe, tenho casa, não moro com os meus pais. Então, assim, a conta não fechava. Então, por um tempo, assim, eu fiquei naquele limbo, assim, dependendo financeiramente do meu marido, ele sempre ali me ajudando, me apoiando. Isso que eu tinha uma, né, uma ajuda, mas tem muita gente que não tem. E aí, em 2024, eu pensei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu quero continuar na minha carreira, quero trabalhar no mundo jurídico, mas não tá dando. E eu também não quero voltar pro CLT, viver uma vida de uma, sei lá, fazer outra coisa que não é o que eu gosto, sabe? E aí eu comecei a pesquisar coisas que eu poderia fazer. Aí eu vi fazer trabalho para faculdade, que não é meu perfil. Tem várias coisas que dá para ganhar dinheiro. E aí eu achei a correspondência jurídica, que é basicamente tu fazer serviços para outros advogados. E aí eu comecei a fazer isso em janeiro desse ano. Eu iniciei na correspondência junto com o meu estágio. Então, depois eu troquei de estágio, que era até às 3 da tarde, eu saía do estágio e ia fazer correspondência na rua. Então, comecei ali, no primeiro mês eu faturei uns R$ 600. E aí, tipo assim, o meu estágio mais R$ 600 já me deixou feliz, né? E aí, todos os meses eu ia agregando mais coisas, assim, até chegar um momento que eu não estava conciliando o estágio com a correspondência. E eu tava deixando de ganhar dinheiro na correspondência e já ganhando 2, 3 vezes mais do que eu ganhava no estágio. Aí eu pensei, aí agora, né? Largo e vou pra correspondência. Mas eu também queria ter aquela. Continuar fazendo as peças, continuar atendendo e não largar o estágio, assim. Então eu saí do estágio e fui só pra correspondência. Eu fiquei uns 2 meses. Mas hoje eu trabalho com 2 escritórios, assim, totalmente no free. Então, eles me mandam a demanda, eu faço tudo, entrego e depois recebo. Então, eu continuo escrevendo, fazendo peça, porque isso é muito importante para o desenvolvimento, para a escrita, para a OAB futuramente e para o meu trabalho também, né?
E aí eu faço os dois ao mesmo tempo. Então eu trabalho por conta hoje, eu não trabalho em nenhum estágio, mas faço tudo que um estagiário faz. Porque às vezes tu manda um estagiário no fórum para tu colar um documento, tu faço os prazos, organizo, faço atendimento às vezes para as advogadas de forma online. Então eu faço tudo, só que da minha casa, como se fosse um home office, mas também sem cumprir um horário, sabe? O importante é que você faça a demanda. Agora, como? Exatamente. Aí é Como contigo. que horas, às vezes eu tô na aula fazendo um prazo, aí eu vou me Faz parte. virando. Uma coisa que às vezes eu acabo escutando de alguns alunos é a questão do medo, da insegurança. Assim, eu não sei se é correto falar isso em termos psicológicos, né? Eu tô falando isso porque nós teremos uma live com uma psicóloga, então às vezes eu falo isso aqui, ela já assiste e fala, pô, tá falando abobrinha, hein? Mas aquela questão da síndrome do impostor. E é legal que as outras pessoas escutem o que você vivenciou para entender que, sim, quando você começa, é óbvio que você não sabe, que você tem medo, que você não sabe o que vai acontecer. Então, eu queria que você falasse sobre essa transição de você começar a fazer as coisas no mundo real, começar a pegar as demandas e falasse sobre isso mesmo para a pessoa entender que, independente do que você for fazer, por óbvio que você vai ter muita segurança, você vai ter medo, você vai muitas vezes não se achar capaz, mas é um estágio daquilo que você está aprendendo. Sim. Que nem eu falei do meu primeiro estágio, que foi a minha maior dificuldade de fazer as peças, porque eu não tinha experiência, talvez ali eu poderia ter desistido, né? Então eu chegava em casa e eu escrevia peças aleatórias e ia treinando para mim chegar no estágio e fazer bem feito. E com a correspondência, muitas vezes eu tenho medo, assim, de várias coisas que aparecem, tipo, ah, não sei fazer isso. E aí eu vou lá, não, como que eu não sei? E quando eu sempre penso, quando eu for advogada, eu não vou saber tudo. Eu sempre vou ter um cliente com um caso novo e eu vou mandar ele embora? Não, eu vou pegar, fechar um contrato e depois eu vou estudar o que fazer, mas eu vou falar pra ele que eu sei fazer, porque senão a gente vai perder os clientes, né? Então eu sempre penso, quando eu for advogada, eu vou deixar o cliente embora? Não, eu vou resolver o problema dele. Então às vezes eu sinto medo, mas eu vou com medo mesmo, bem aquela frase clichê, assim. Então, quando eu saí do estágio, eu pensei assim, ai, e se não der certo? Porque eu vou estar empreendendo como se eu fosse uma advogada autônoma futuramente. Mas se é isso que eu quero, por que que eu não faço isso agora? E eu lembro que eu pedi a Deus para ele me dar um sinal, se fosse tudo dar certo, assim. Se eu saísse do estágio, eu teria serviço o suficiente que nem eu tinha naquele momento, porque às vezes tem bastante, às vezes não. E aí eu cheguei em casa e dormi, e quando eu acordei, um cliente me passou 5 serviços para aquela Nossa, semana. E eu recém tinha falado, tipo, com Deus, assim, ai, me dê um sinal pra ver se eu sigo, sabe? foram E aí, cinco, né? se isso não foi um sinal, assim, né? Aí não sei. E aí eu pedi demissão do estágio e fui trabalhar, assim. Então, às vezes, aparecem serviços que eu não sei fazer, eu peço ajuda pra professora, eu mando mensagem, eu chego na aula antes. Os professores, assim, são os que mais me ajudam, eu uso muito eles. Professor, como é que eu faço tal coisa? Esses dias eu não sabia despachar com o juiz. Eu pedi ajuda pro professor, o que que eu falo? Como que eu faço? E ele, estuda o processo. Tipo, ele me ensinou tudo e eu cheguei lá e fiz e deu tudo certo, sabe? Então, às vezes a gente coloca uma insegurança, só que a gente sabe fazer. A gente só precisa ir e estudar o que tu tá fazendo, ter confiança no que tu tá fazendo, assim. Então, tem aquele sentimento, será que eu vou conseguir? Mas no final sempre dá certo. Esse ponto é muito interessante porque todo mundo tem essa sensação quando está começando a fazer algo novo, independente da fase. Então, vamos supor uma pessoa que estudou durante anos e está lá e acabou de passar para a magistratura. A primeira semana da pessoa como juiz, mesmo tendo estudando Sim. muito, vai ser desafiadora. Ele vai ficar com medo, vai achar que vai errar, que vai fazer alguma coisa, só que faz parte. Só que quando a pessoa está no início, por exemplo, estou começando a graduação, é importante tomar cuidado para não levar isso como um trauma. Então, às vezes você fala assim, vou fazer uma peça. Aí você faz uma peça e ela não fica legal. E assim, a outra pessoa que está te contratando, né, como estagiário não entende que você está no momento de aprendizagem e te demite. Você pensa, ai meu Deus, eu fui demitida, acabou, o direito não é para mim, olha lá, Sim. entrei no estágio do meu sonho e me demitiram, isso e aquilo, porque eu errei a peça. Calma, você está no início e é normal que as coisas aconteçam nesse início. E não quer dizer que
você é bom ou que você é ruim. Quer dizer que você está aprendendo. Então, uma frase muito famosa na filosofia é isso, que você só evolui quando você entende que você não sabe e que você faz isso, que você vai atrás das pessoas, que você conversa. Porque se você acredita fielmente que você sabe tudo, você não sabe nada e geralmente você está sendo arrogante com as outras pessoas, fazendo errado e querendo provar que aquilo lá Sim. é o certo e não é uma realidade, né? É, eu queria que você explicasse mais para a gente sobre essa prática. Então, assim, tem vezes que você vai lá fazer diligência em cartório, tem vezes que você vai lá despachar com o juiz, como você falou, que foi. Você desbloqueou uma nova habilidade agora Sim. de despachar com o juiz. Imagino que já tem a vez que você foi na prefeitura resolver alguns assuntos. Uhum. Algumas prefeituras mantêm o PROCON com autos físicos, então é Uhum. comum e necessário, inclusive, que você tenha esse acesso de pessoas que estão na cidade para tratar esses assuntos do PROCON, até por Sim. conta do prazo, né? Então, já tivemos alguns clientes, empresas e tudo mais, que a gente tinha que ficar esperto e dependendo da cidade era muito difícil encontrar alguém para fazer diligência. Fica Uhum. curiosidade, a gente ia em cidade próxima e Sim. falava, ó, vi que você atua aqui que fica a 200 km. Você conhece algum ser humano que atua ali? Ou se não, ligar na OAB também. A gente já fez de tudo para Sim. tentar salvar nesse sentido, né? Então, eu queria que você contasse sobre essa prática mesmo, né? O que você já fez, o que você está fazendo, que é muito bacana. Normalmente eu sou contratada, por outros estados, que a gente falou, tem lá em outro estado, então eu sou contratada muito por São Paulo, Mato Grosso, e aí eu faço muita diligência no Procon, porque realmente tem autos físicos. O que acontece muito dentro do fórum é perícia de documentos para ações que são de empréstimo, tem fraude, então eu pego aqueles documentos de assinaturas, os contratos nas vias originais e encaminho pelo correio. Depois eles me devolvem na minha casa e eu devolvo para o fórum. Faço audiência como preposta. Isso as pessoas não sabem, mas não precisa ser formado para fazer uma audiência como preposta. Então, eu Antes, represento antes explica para o pessoal o que é preposto, porque às vezes. preposto vai representar a empresa numa audiência. Normalmente é a empresa e o advogado. Se a empresa não pode estar presente, eles enviam um preposto. Então, o preposto não precisa hoje ser funcionário da empresa, só precisa ter conhecimento dos fatos. Então, eles contratam o preposto e aí representa a empresa na audiência. E fazer audiência, assim, também é bem desafiador, porque tu vai, tu lê, tu sabe os fatos, porque tu estuda o processo, mas e se te pergunta alguma coisa que tu não sabe? Tu fica cheio de medo, assim, sabe? De insegurança. Inclusive, uma vez eu fui contratada por uma audiência como preposta, e aí o advogado falou assim: só pra te avisar, não vai advogado. Tu vai sozinha. E eu fiquei assim, sozinha. Só que assim, tu ir com alguém que vai te instruindo, agora tu fala isso, faz isso. É uma coisa, mas tu ir sozinha. Aí eu assim, como assim? Que ele, não, tu tem que pedir prazo pra isso, tem que pedir prazo pra aquilo. E ele foi me orientando. E aí eu cheguei na audiência, tava ali na recepção, morrendo de medo. Tava assim, eu chegava a tremer. Aí eu, não, mas eu faço isso, eu faço muitas audiências, eu já perdi as contas de quantas eu fiz. Cheguei na audiência, sentei, falei que eu tava sozinha, que a gente não tinha advogado, tava em recuperação judicial a empresa. Expliquei tudo, o juiz foi assim, um querido, a advogada da outra parte também. E aí eu tava lá fazendo audiência como se eu nasci para aquilo, assim, como se eu fizesse aquilo a vida inteira. Então, eu poderia ter falado ali para ele, não, não vou ir. Tipo, não, não sei, mas não, eu fui com medo mesmo e deu tudo certo. Eu Deu tudo acho que certo. esse foi o maior desafio que eu tive, assim, em correspondências, porque eu fui advogada ali, sabe? Imagina se Exato. faz uma pergunta que eu não sei. E o legal disso é que, assim, às vezes a pessoa ela começa a pensar assim, não, mas assim que eu pegar a minha OAB, a coisa vai acontecer. Sim, Mas a coisa não engrena dessa forma que as pessoas no imaginário coletivo aí imaginam. Então, assim, quero começar a ter atuação como advogado. Tem essa vivência já agora. Então, exatamente. busque estágios, busque conhecimento mesmo. E, assim, se a tua situação te permitir, busque um estágio pela prática e não necessariamente pela remuneração. Por que eu falo Exatamente. isso? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas TJ paga muito bem.
Ótimo, você vai ganhar realmente melhor do que os outros estágios. O Ministério Público paga bem, concordo. Só que se você quer ser advogado ou advogada de determinada área, esse dinheiro que você vai ganhar ali ao longo de 12, 24 meses vai ser pequeno Sim, perto do conteúdo que você vai absorver realmente na prática. Então, a dica que eu dou é: procurem escritórios que trabalhem com áreas que vocês querem conhecer. Então, entrei e não gostei. Vai para outra área. Vai indo, que a vida é para testar. E assim que você identificar uma área que você goste, comece a ir além, que a pessoa geralmente vai te trazer uma oportunidade de vivenciar isso como você vivenciou. Por que a pessoa fez isso? Porque ela confiou em você e confiou no seu trabalho. Você passou para ela segurança. E para que passe segurança, você precisa ir além. Então, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa que realmente está interessada, está interessado em aprender. Então, meus parabéns nesse sentido e parabéns pela atuação. Sempre lembrando daquilo da própria psicologia de celebrar as pequenas conquistas. Talvez para exatamente. alguma, mas pô, eu já fiz Ai, 1.500 parabéns. audiências. E é necessário entender que todo mundo começou do início. E que tudo tem um Exatamente. começo para que tenha um meio, para que tenha um fim. Olha que bacana. Exato. E uma coisa É, que é interessante é que eu compartilho muito isso nas minhas redes sociais. E aí, além, né, das plataformas que eu uso ali para captar clientes, as pessoas me indicam. Então, eu também tenho muitos amigos que são advogados. Então, olha só, tem uma audiência que tu consegue ir para mim enquanto tu cobra. Então, quanto mais tu posta, mais tu. Às vezes, deve ter algum colega que zoa, tipo, ai, quer ser blogueira, quer isso, quer aquilo. Mas enquanto eu tô lá publicando, postando coisas, várias pessoas estão me chamando. Eu fechei um contrato com um escritório para fazer peças, porque ela me viu no Instagram. Todo dia eu apareço, posto as peças ali que eu tô fazendo, o que eu faço, faço vídeos. Então, assim, quanto mais a gente divulga o que a gente faz, mais resultado a gente tem. sobre a questão da produção de conteúdo, a gente já teve uma entrevista que a gente falou exatamente sobre isso, mas eu queria ouvir de você o que você traz no seu perfil, se é algo, estou fazendo algo milimetricamente pensado, ou se realmente é você mostrando a sua vivência. Isso é legal de falar. Não é milimetricamente, eu deveria ter assim uma estrutura legal, mas entra naquela frase, faz com que tu tenha, assim. Então eu iniciei o perfil para mim compartilhar os meus estudos. Mas eu não sou a pessoa que estuda assim 100%, sabe? Então eu sou muito mais da correria, de ir atrás, As de me pessoas mais virar. sinceras aqui. Exatamente, do que eu estudo. Então eu criei o perfil porque eu gosto de acompanhar esse tipo de conteúdo, mas no fim eu comecei a ir para outro lado, assim, eu postava eu estudando, o que eu fazia. Mas quando eu iniciei a correspondência, eu vi quantas pessoas são desinformadas e elas ganham pouco e a faculdade eu tô em oitavo semestre e eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Então, eu achei esse assunto muito mais interessante do que o estudo, que todo mundo sabe estudar, sabe? Então, eu comecei a migrar para isso. Então, eu não tenho um cronograma, eu não sigo uma linha de estratégia, no entanto que meu perfil é bem pequeno, não tenho um monte de seguidores, mas eu tenho pessoas engajadas ali, sabe? Então, todos os dias eu ajudo alguém na correspondência. Na Eu me correspondência. encontrei ali. Esse é um ponto muito legal mesmo, que a gente começa a visualizar que aquela frase que por mais que pareça até clichê, mas é uma realidade, que antes feito do que não feito. Então, Exatamente. eu não sei mexer no Canva, não sei fazer algo perfeitinho no meu perfil. Vai lá e faz. Eu não tenho um celular com uma boa resolução, não tenho um cenário. Vai lá e faz. Porque muitas Exatamente. vezes alguém que talvez não tenha até o mesmo nível de preparo que você, lógico, sem comparar um com o outro, melhor com o pior, mas essa pessoa está aparecendo mais. Por isso que eu gosto sempre de falar para os alunos sobre a importância de falar sobre o seu trabalho. Que para mim não faz sentido a pessoa trabalhar com direito e ter vergonha do que ela é. Então, Exatamente. estou estudando e quero ser advogado, quero ser advogada. Por que você vai ter vergonha do que você faz? Sabe? Se você fizesse algo ilícito, concordaria. Mas você faz algo que será a sua profissão. E o mesmo se aplica para quem está focado em carreiras de concurso. Então, eu fico o dia inteiro estudando para ser delegado ou delegada. Poxa, mas o pessoal vai rir, vai falar que eu nunca vou passar. Mas esse pensamento da pessoa afeta você passar ou não? Não, não afeta, porque se a pessoa falar alguma abobrinha, você bloqueia.
Se você for mais revoltado, revoltado, já manda mensagem de volta. E faz parte, e eu acho que isso abre muitas portas, porque as pessoas se conectam com histórias. E tá tudo bem se a história mudar. Então, Sim, comecei querendo estudar, querendo ser delegado. Não, acabei mudando de caminho e virei defensora pública. Beleza. Acabei mudando de caminho e virei advogada. Beleza. Acabei mudando de caminho, sei lá, cursei medicina. Tá sim, que nem eu bom. comecei numa área no Instagram e tô em outra área e tá tudo certo, Exato. assim. E por um momento eu pensei assim, "Bah, será que eu não é o que eu tava idealizando, mas é o que tá dando certo e é o que faz sentido pra mim. Então, se faz sentido pra mim, para as outras pessoas, se eu ajudar uma pessoa, eu já ajudei uma pessoa. Então, às vezes a gente também se preocupa muito com a visualização, quantas pessoas estão assistindo. Continua gravando, continua postando que vai dar certo. Essa é a diferença. Inclusive vai sair um corte sobre isso, hein? Tô terminando de editar. Essa é a diferença entre audiência e relevância, né? Então, Exatamente. a pessoa pode ter muita audiência, postando algum tipo de conteúdo de entretenimento, postando algo que é engraçadinho e tudo mais. Só que assim, se você só posta isso, não tem problema postar uma coisa nesse sentido, até Sim. porque eu acho bacana democratizar, falar sobre assuntos mais leves e tal. Só que se você só posta isso, as pessoas que estão te seguindo por conta das piadas. E Sim. não por conta daquilo que você está agregando. Esse é um grande problema. Então, meu perfil é mais alegre porque eu sou uma pessoa mais alegre. Ótimo, eu acho isso bacana. Mas poste também conteúdos porque esse conteúdo te posiciona tanto para os colegas, tanto para os futuros clientes. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, você fala assim: professor, eu quero ser concurseiro mesmo, não vou produzir conteúdo na internet porque estou nem aí. Mas calma, vai com calma, que o mundo gira, o mundo muda. E o importante é aproveitar esse momento e também celebrar as pequenas coisas que acabam acontecendo. Falando sobre as coisas que acabaram acontecendo na sua vida, você tinha me contado uma história antes aqui, né? Que eu acho que foi uma história que marcou bastante sobre uma atuação sua no imobiliário. Eu queria que você contasse isso, porque é algo que, assim, como eu te falei, para algumas pessoas, não, mas é só mais um dia. Mas para você marcou bastante, pelo que você me contou, e fez parte daquilo que você olhou e pensou, poxa, faz sentido o que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo. Acho essa Uhum. história bem legal de você contar. Sim. Quando eu iniciei na correspondência, eu me cadastrei num aplicativo e o primeiro cliente que eu tive foi de uma empresa de leilões. E aí era para fazer uma vistoria no imóvel e ver se estava ocupado ou não. E aí eu fiquei assim, mas não tem nada a ver com direito, né? Com o mundo jurídico, mas ele pagava R$ 150. E aí eu, mas esses R$ 150 eu vou ir, né? Era perto do meu serviço, fui lá, fiz a vistoria, mandei o relatório, deu tudo certo, recebi. E como ele foi meu primeiro cliente, eu trabalho com eles até hoje. Eles me contratam. Hoje eu passei o dia inteiro trabalhando para eles. Ontem Nossa. eu moro em Gravataí. Eu fui em Picada Café, que é 70 quilômetros da minha cidade, só para fazer um serviço para eles. E nesse serviço eu ganhei R$ 500. Então, eu devo ter gastado R$ 100 de gasolina. Então, será que vale a pena ou não vale porque não é no meio jurídico? Só que vale porque desde janeiro eu venho fazendo muitos serviços para eles e eu trabalho com muitos investidores. Então, esses investidores, eles têm meu contato no WhatsApp, então tá lá assistente jurídica, correspondente, várias informações do que eu faço no meu WhatsApp. E eles me contratam para outros serviços. Então, dali daquele cliente que me paga super bem, que não é uma audiência, não é um protocolo no fórum, mas é uma coisa assim, meio que fora da curva, assim, eu consegui muitos clientes. Então, eles me pagam bem. Ah, Dentro desse serviço, eu tenho contato com diversas pessoas, inclusive outros advogados que já me contrataram também. Então, tu chegar, tu fazer um bom atendimento, tu se apresentar, falar o que tu faz, né? Olha, eu trabalho com isso, eu faço isso. Além de estar aqui, eu também faço outros serviços. Então, desse cliente, eu já consegui muitos outros clientes. E ele é o meu cliente mais fixo, assim, o que mais me paga. Então, é um mundo assim que não é jurídico, mas que né, vai se interligando uma coisa na outra. Então, já me questionei, será que eu devo continuar? Porque não é jurídico, mas assim, pagando bem.
e me abrindo portas para outras pessoas, isso às vezes vale muito mais, sabe? Então, eu tenho uma boa experiência com isso. Com certeza. Isso é o que eu sempre falo para os alunos que talvez, quando eu falo, eles não acreditam, é que o mundo ele não é tão redondinho quanto a gente imagina. Às vezes você Sim. fala assim, não, mas eu tenho o sonho de ser um advogado criminalista. Ótimo. Só que se você não tem uma oportunidade nesse momento para o direito criminal, você não deve ficar revoltado, revoltado, de braço cruzado e querendo jogar tudo pro alto. Pegue a oportunidade que tem. Então, aqui na minha área só tem um advogado contratando e ele trabalha com direito imobiliário. Tá ótimo. Não, mas eu quero direito penal. Vivencie isso agora porque as coisas vão se ligando. Às vezes ele conhece Uhum. outro advogado, às vezes ele conhece outra pessoa e também você acaba sendo conhecido porque você está no meio de pessoas e como ele é advogado imobiliário, ele não é advogado penalista, criminalista, no caso, que trabalha com direito penal. Então, olha como que o mundo vai girando. E esse é uma opinião minha mesmo, lembrando, você que está vendo aí, opinião no sentido de daquilo que eu acredito. Eu não sou dono de verdade nenhuma. Tudo que eu estou falando, você deve refletir, pensar se você é a favor, se você é contra. Claro, deixa um comentário também, um comentário respeitoso, por óbvio. Se não pode ser respeitoso, já bloqueei aí. Onde Mas há briga. o que eu penso? Que nem sempre a vida acontece da forma que a gente queria que acontecesse. Só que não deixe o orgulho de consumir, porque você pode acabar perdendo oportunidades. Então, na minha cidade eu sou louco para fazer um estágio em direito penal. Ótimo. Mas não tem nenhum escritório que trabalhe com direito penal. Vai outro, vai indo. Mas abriu uma vaga aqui no Ministério Público e é aquele estágio voluntário. Ai, por que eu vou fazer estágio voluntário? O Estado vai me usar, eu estou sendo usado, estão me dando um monte de trabalho. Calma, você está na época que você precisa vivenciar esse conhecimento. Então, eu entendo que Exatamente. você gostaria de estar já ganhando seu dinheiro, só que como você ainda não tem a oportunidade, você não pode olhar para aquilo e desprezar. E por que eu entrei nesse assunto? Porque eu queria entrar no assunto que você tinha conversado comigo antes, que eu achei muito importante, daquilo de muitas vezes, eu diria mais advogados, mas também pessoas que estão estagiando, como você está fazendo, desprezam diligências por pensar que o valor é muito pequeno. Então, Uhum. queria que você falasse sobre isso, para a gente dar uma refletida, porque eu acho que esse ponto é muito, muito, muito bacana para virar a chave mesmo, sabe? Sim. Uma coisa que tu falou, que eu quero até pontuar, que tu falou que às vezes a gente ganha pouco. Eu fiquei 1 ano e 7 meses naquele estágio e eu ganhava R$ 1.000, trabalhava o dia inteiro. E se não fosse aquele estágio, eu não trabalharia hoje para outros escritórios, porque eu não saberia fazer uma peça decente, eu não saberia o que eu sei de direito civil e não saberia fazer nada do que eu sei hoje, mas eu fiquei lá 1 ano e 7 meses ganhando os R$ 1.000 porque eu precisava aprender. O meu objetivo não era ganhar dinheiro. Depois eu virei a chave, tipo, agora eu já sei, agora eu preciso buscar outros caminhos, assim. Mas eu fiquei ali 1 ano e 7 meses na luta com aquele salário para aprender o que eu aprendi hoje, assim, para me tornar quem eu sou. Mas sobre a correspondência, eu escuto muito assim: ah, mas tu ganha muito pouco. Ah, porque R$ 50 é muito pouco. Cada diligência é um valor, né? E cada um tem o seu valor. E aí, às vezes, é R$ 50 uma diligência. Pra mim, no fórum da minha cidade. A minha cidade é pequena, tá? Eu vou ali, faço um protocolo e volto. Para aquele cliente, às vezes ele me manda 5, 6 demandas, cada uma R$ 50. Eu vou no fórum uma vez na semana, faço todas aquelas demandas e depois eu recebo. Então, R$ 50 cada uma? É pouco. Mas se tu for analisar quanto um estagiário ganha, às vezes é menos de R$ 50 no dia. Então, tu trabalhou o dia inteiro para ganhar R$ 50, enquanto eu perdi 30 minutos do meu dia para ganhar R$ 50. E claro que eu não faço só diligências a R$ 50. Esse é o valor mínimo dentro da minha cidade, porque fora da minha cidade parte de R$ 100. Então, de 50 em 50 a gente vai enchendo o potinho e as pessoas não conseguem entender isso. Então, eu escuto muito, mas isso é muito pouco, fazer uma audiência por R$ 50. E o conhecimento que eu vou ter daquela audiência? E um cliente paga 50, mas tem outro cliente que paga 150.
Então, eu não vou fazer o de 50 e fazer só os de 150. Só que se tu for analisar no mês, tu tem que pegar todos os clientes. Então, tu vai enchendo o teu potinho aos poucos. E as pessoas não entendem isso. Elas querem ganhar R$ 500 para fazer uma diligência. Que nem eu ganhei ontem. Mas para mim ganhar R$ 500, eu tenho que ter muito chão pela frente. Tenho que trabalhar muito. Mostrar muito serviço para aquela empresa confiar em mim e saber que aquele valor vai ser bem pago, sabe? Concordo. Eu queria fazer um comentário, mas com muita parcimônia, para que ele não seja mal interpretado. Então vamos lá, pessoal. No mundo ideal das ideias, nós temos a maravilhosa tabela da OAB. Então, você está lá, tem a tabela da OAB e tudo mais. A gente sabe que deveria ser fiscalizado e tudo mais que vocês imaginarem, no mundo ideal. Só que, no mundo real, por conta de diversas outras situações, nem sempre aquilo que está como tabela para o jovem advogado é pago. E aí você tem dois cenários. O cenário que você entende que no mundo real está acontecendo isso e você, como ser humano, não consegue alterar aquilo e você precisa se inserir nessa área, ou você fica bravo, reclama, denuncia na OAB e fica maluco. Se você ficar bravo, ficar maluco, denunciar na OAB, eu não sei até que ponto que as coisas vão mudar. Eu concordo que se todo mundo fizesse isso, mudaria. Mas eu não sei até que ponto as suas coisas a nível de indivíduo vão mudar. Mas agora, se você começar a analisar que o que você está vivenciando é um início para que você comece a girar, você começa a viver as coisas de maneira mais leve. Então você pensa assim, poxa, se eu tivesse um escritório tal, ele pagaria em média X. Falando aqui em Londrina, o escritório paga em média 3 mil e poucos reais. Ah, professor, que absurdo, paga pouco. Sim, aí eu vou fazer o quê? Eu vou chegar lá na OAB, vou falar aos escritórios que alguns colegas, alunos já trabalharam e vou denunciar todo mundo. Será que eu vou fechar os escritórios por conta disso? Acredito que não. Acredito que, inclusive, se eu fizer isso, a galera vai descobrir que eu fiz e, Não vai enfim, conseguir minha emprego em vida lugar não nenhum. vai ser fácil nesse sentido. Então, assim, se em média o pessoal está ganhando 3 e pouco, quando você divide isso pela sua hora, dá um valor X. Se você for até no fórum, claro, você estando próximo do fórum e tal, não atravessando cidades, como foi o outro caso, pode ser que você ganhe 2, 3, 4 vezes o valor da sua hora. Então, eu entendo que existe a tabela da OAB, que deveria ser fiscalizado, mas isso está no mundo das ideias. Meu sonho é que isso seja efetivado. Igual uma existência de um piso de uma advocacia. Concordo que isso deveria acontecer. Com Só certeza. que eu, Pedro, professor Pedro, não consigo alterar isso. E eu entendo que precisa existir um movimento de pessoas pensando nesse sentido. Só que eu sozinho não consigo engajar. Então, eu indicaria que sempre você faça essa reflexão pensando na hora. Então, eu era de escritório, agora estou atuando autônomo, segui as dicas da Paola e tudo mais, estou fazendo diligência. Quanto que você ganhava no escritório? Eu ganhava com bônus, isso e aquilo, ganhava 3.400. Ok, 3.400. Aí você divide lá certinho pelos dias e tal e descobre a tua hora. Ótimo, minha hora vale tanto. Se você for gastar 1 hora do teu dia, também pensando no deslocamento e tudo mais, e o valor fechar, por que não? Porque é uma porta de entrada. E o que eu sempre falo é que a gente não pode tentar lutar contra a realidade, porque a realidade não vai mudar se a gente só tiver com raiva. A gente tem que estar em Exatamente. movimento. Então, raiva dá, indignação dá. A gente sabe que tem vários locais que, assim, não vejo isso no sentido de denúncia, mas tem lugar que paga para advogado 2.400. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tem escritórios que pagam 1.800 para um bacharel. mil e Exato. oitocentos Um 1.800. advogado, R$ 2.000. Tem vários escritórios. Exato. E, E e aí, aí, e você que as está nessa pessoas falam, situação. porque eu ganho um pouco. Tá, então Exato. continua ali até tu conseguir algo, vai encaixando outras coisas, que nem eu ganhava pouco. Comecei no meio da minha tarde a fazer outros serviços. E assim, tu Exato. vai indo, né? É exatamente essa a conclusão. Eu falo, então você que ganha pouco, o que você vai fazer? Você vai denunciar toda semana o teu escritório, você vai denunciar para a OAB do Estado, depois para a OAB Federal, CF, OAB.
ou você vai fazer algum plano para sair dessa? Porque eu queria que Exatamente. tudo fosse perfeito. Eu queria que o piso da advocacia fosse, sei lá, R$ 6.000, R$ 7.000. Sim, Só que eu sozinho, se um dia eu virar presidente da OAB, eu posso fazer uma coisa. Mas eu, sim. nascido na cidade de Açaí, na cidade de 13 mil habitantes, hoje em dia residente de Londrina, o que eu posso fazer nível de Brasil? Entendeu? Exatamente. Só de se esforçar e correr atrás, né? Que eu falo isso Exato. para várias amigas, assim, que reclamam do salário. Eu não posso dizer ainda, ai, façam correspondência que vocês vão ganhar 10 mil por mês. Eu não vou mentir, porque eu ainda não cheguei nesse patamar. Mas o dia que eu chegar, eu conto para vocês. Você conta pra gente. Mas assim, E, eu ganho hoje. Tem meses que tu ganha mais, tem meses que tu ganha menos. Mês passado, por exemplo, foi terrível. E esse mês, assim, nem acabou o mês ainda e eu já faturei uns 3 meses. Então, assim, tem meses que tu vai ganhar mais, tem meses que tu vai ganhar menos, mas quando tu é advogado autônomo, é a mesma coisa. E exato. hoje eu consigo tirar mais do que um advogado formado em um escritório em Porto Alegre. Perfeito. Perfeito. Isso é muito legal, falar da evolução também. Porque eu já falei sobre isso, mas às vezes, quando o profissional está aqui na internet, um advogado está produzindo conteúdo, ele foca muito nessa questão da autoridade. Só que é importante para as pessoas, até mesmo para o teu cliente, que ele saiba que foi uma construção. Então você não chegou do dia para a noite aqui. Então às vezes você fala assim: nossa, doutor, você está cobrando isso. Mas para cobrar isso, a gente vivenciou muita história. Então eu já trabalhei em escritório que pagava R$ 1.200. Tem alguma raiva? Não, sou grato, porque naquele momento é o que eu Aprendeu. precisava vivenciar, eu precisava aprender aquilo, precisava estar naquilo, sabe? Então, eu vivenciei tudo isso, meu sócio também passou por isso, enfim, para que a gente pudesse olhar um para o outro e falar, cara, vamos fazer uma iniciativa diferente, vamos montar um escritório diferente aqui na região para a gente trazer o nosso conhecimento. No caso, ele foi advogado da B13 em São Paulo e tudo mais. Eu, enfim, fui para o caminho acadêmico, também advoguei em outros escritórios, mas não vou fazer o merchan de outro escritório, né? Tem que fazer do meu. Então, são fases da vida. E eu acho legal a maneira que você enfrentou essa fase, e para mim, você é um grande exemplo, de verdade, Paulo. Eu acho que a pessoa que está assistindo aqui, que está acompanhando a gente, está vendo o quanto é importante entender como que o mundo é e fazer o que dá para fazer. E Exatamente. valorizar as pequenas coisas. E às vezes eu recebo muita mensagem assim: ah, eu tô tentando e não tá dando certo. No início, às vezes não tá dando certo, mas quanto tempo tu tentou? Ai, Sim. porque não dá, porque não é tudo isso. Aí, esses dias eu postei sobre uma audiência e uma pessoa falou assim: ai, porque eles nem pagam isso. Eles pagam isso aí para um advogado. Eu falo, então meu Pix é mentira. Eles pagam, porque assim, eu tô recebendo. E é claro que eu faço demandas que são mais baratas, mas eu também faço as que ganham mais. E eu compartilho as duas, eu não tô mentindo. Eu falo, ah, eu faço diligência R$ 50 na minha cidade e faço a 150, 200. Hoje eu tirei R$ 390 no meu dia. Então, assim, sendo estagiária, eu não receberia R$ 390 no dia. E talvez nem como advogada, muitas vezes. Então, Perfeito. tem o lado ruim e tem o lado bom, mas tu tem que ser persistente. E quanto mais tu trabalha, mais tu demonstra, né, a confiança pro teu cliente, ele vai te indicar, ele vai te passar outros amigos, as pessoas que te acompanham vão te contratar. Então não é mil maravilhas, mas também não é tão ruim assim. Exato. Dando um spoiler até para o futuro, para o pessoal, o dia que você for abrir o escritório próprio, abra ele com caixa para se manter. Então, toma cuidado o lugar que você vai alugar, se vai ter sede física ou não. E entenda que pode acontecer exatamente o que a Paula falou. Ah, abre o escritório, um mês não veio nenhuma aula. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Mas no nono mês, pode ser que apareça 20 clientes, 30 clientes. Só que esteja preparado para pelo menos você conseguir lidar com o pior cenário possível, porque senão você acaba se frustrando. Então, vou abrir algo, ok. Tem um caixa, conversa com o seu sócio, a gente ainda não tem dinheiro. Trabalha para alguém, até se for necessário, seja CLT. Conheci um advogado que hoje em dia é um advogado extremamente renomado e tudo mais, mas na época ele fazia Uber e ele conseguiu bastante cliente fazendo Uber. Então, se fosse uma pessoa que não pensasse por esse lado, falaria assim: eu
com diploma de faculdade pública fazer Uber? Ah, nunca, porque eu não estudei para isso, que isso, tal, 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 tal. O cara falou, olha, não estou conseguindo tal situação, não quero ficar em um escritório, porque, pô, carga horária, encheção de saco, tal, 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 tal. Tem um carro, vou fazer Uber. Pronto. Exatamente. E aí começa a pegar um cliente, um Perfeito. previdenciário, um isso Sim. e aquilo, e vai crescendo. Então, Eu é tenho uma importante dica falar da muito vida boa. real. Oi? Sim, eu tenho uma dica muito boa que funciona muito comigo. Como eu comento, posto muitas coisas nas minhas redes sociais, quem é estudante, né? E também de outras áreas já formado, feche parcerias. Porque eu tenho muito contato, eu converso com muitas pessoas e elas me procuram como se advogada eu fosse. E eu sempre falo, eu não sou advogada, eu sou estudante. Mas eu tenho alguém que possa te ajudar. E aí essa pessoa já é um parceiro e às vezes eles me dão 20, 30, 40% em cima da ação e eu não fiz nada. E eu ganhei os honorários, indiquei um bom cliente. Então, assim, a gente também ganha dinheiro nisso. É tu ir pensando estratégias, conversando com pessoas que já são formadas. Olha, vamos fazer uma parceria. Às vezes a pessoa está recém iniciando na advocacia e ela não tem cliente. Eu vou levar o cliente e vou ganhar minha parte. Então, isso também é uma forma bem legal de tu ganhar dinheiro. Agora, caminhando para o nosso fim aqui, eu queria fazer duas perguntas bem interessantes, mas vou fazer uma primeira, depois eu faço a outra, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Né? Primeira pergunta a pessoa que está aqui, está assistindo a gente, está pensando assim, Paola, poxa, adorei a história de vida, só que eu tenho medo de que essa sua história não seja para mim. Então, eu queria que você falasse assim, uma dica de coração mesmo para a pessoa que ouviu, que está num estágio que não gosta, às vezes é jovem advogado, jovem advogada, e está num lugar que não gosta, e viu tudo isso que você está falando e viu como uma luz no fim do túnel. Eu queria que você falasse um recadinho para essa pessoa. Uhum. Eu acho que tu tem que repensar o que tu tá fazendo, criar uma estratégia para sair de onde tu tá. Eu criei uma estratégia e deu certo. Então, cria a tua estratégia, repensa tudo o que tu faz e segue um caminho que tu goste. Então, não precisa deixar aquele trabalho que ainda não é perfeito, que ainda não tá dando, que tu ganha pouco, mas assim, cria uma estratégia para te ir mais para frente, para te sair dessa tua zona de conforto, né? Daqui a pouco com uma correspondência jurídica ou fechando parceria com outras áreas, advogando nem que seja de graça ali para um escritório, trabalhando, buscando conhecimento. Eu acho que tu mudar um pouco a tua estratégia, assim. Essa com certeza é a principal. E se você pudesse deixar assim uma frase para quem muitas vezes está nesse momento de agonia, qual frase seria? Não desiste, que no final vai dar certo. Eu penso assim, Perfeito. eu tenho que ser fora da curva, pensar fora da caixa, ser fora da curva. Então, assim, pensa tudo que tu faz, não desiste. É muito difícil no início, foi muito difícil no meu primeiro estágio. Eu saía chorando por muitas vezes, pensando que eu não era boa naquilo, que essa não era minha profissão, por mais que eu amasse o direito, mas não tinha nada a ver comigo na prática, porque a teoria é muito diferente da prática. Mas não desiste. Vai ter muitas coisas ruins no caminho e vai. Não, não é fácil, não é um mar de rosas, mas não desiste que no final com certeza vai dar certo. Antes de tratar dos agradecimentos, do fechamento aqui dessa nossa conversa, eu sempre gosto de fazer uma retomada de tudo que aconteceu para sintetizar isso para o pessoal. Então, pessoal, olha como que a história dela foi incrível. Ela teve um início que não foi o início cartesiano de você pensar assim, a pessoa saiu do ensino médio, já entrou no curso de direito com 17, 18 anos, então ela já teve um início diferente. E do meu ponto de vista, foi isso que trouxe maturidade para ela. Maturidade de entender que as coisas elas simplesmente acontecem e não quer dizer que elas não aconteceram no tempo certo e no tempo errado. O que tem que acontecer vai lá e acontece e traz resultado. Então, a sua história demonstra, do meu ponto de vista, que independente da oportunidade do caminho, se você tem essa vontade, você tem que seguir essa vontade, porque sim, vai acontecer alguma coisa e você vai fazer. Então, assim, como você bem mencionou agora há pouco,
Não existe nada fácil. Se alguém está te prometendo alguma coisa fácil, a pessoa está tentando te vender algum curso, alguma porcaria para você perder o teu dinheiro. Eu já falo logo porque eu não gosto de mentira, Ganhe 10 tá? mil no E, primeiro mês. e assim, pessoal, a Paola é uma pessoa normal, ela não está vendendo curso disso, vendendo curso daquilo, ela Sim. simplesmente mostra a realidade dela. Se você for lá em Gravataí, você vai encontrar ela. Bater E na ela caminha no fórum. Exato. E ela é quem ela é. Então, nessa era de cursos de internet, muitas vezes a pessoa só fala abobrinha, fala mentira. Só que entenda, as coisas elas acontecem, mas elas não acontecem do dia para a noite. Tem dificuldade, tem resistência. Todo caminho tem resistência. Se você quer seguir uma carreira, professor, eu quero seguir uma carreira em um grande escritório da capital. Ótimo, tem possibilidade, tem como você ascender e tudo mais. Só que tem um monte de dificuldade. Quero abrir escritório próprio, dificuldade também. Quero passar no concurso público, aí tem dificuldade que você não tem ideia. De você escolher qual que é o concurso, qual que é a carreira, que é difícil também. Então, tudo tem dificuldade. Só que o importante é você fazer a mesma coisa que a Paula fez. O que eu posso fazer agora? Posso fazer isso, isso, aquilo. Então vou lá atrás e faço. Porque o cenário ideal, ele nunca vai acontecer. Até para a questão da produção de conteúdo, eu já mencionei isso. Professor, eu quero fazer. Faça. No cenário ideal, ele nunca vai estar lá. Só que olha como é importante sair do zero. Imagina se a Paola lá atrás, quando ela estivesse na CLT, ela pensasse assim: putz, mas eu tô com a minha filha. Quantos anos sua filha tinha na época? Tinha 5 anos. 5 anos. Estou com a minha filha com 5 anos, já tá grandinha, tem que ajudar nisso, tem que ajudar naquilo, tem que ficar em cima dos estudos. A gente sabe que mãe fica meio conferindo se tá tudo certinho. E se Sim, a pessoa pensa assim, não vai dar certo, a pessoa parava lá. E aí a Paola seria uma pessoa que falaria assim para mim: nossa, você é professor de direito? Nossa, meu sonho da vida era ter feito direito, mas eu acho que não daria certo mesmo, tá saturado e tal. E não, a Paola vai ser aquela pessoa que chegou lá, fez o que tinha que ser feito, e daqui a pouquíssimo tempo, assim que ela se formar e tudo mais, vai chegar mais longe do que ela já imaginou. E o exatamente. engraçado é que muita gente vai olhar e vai falar: nossa, que sorte que você tem, para você foi Sim, tão fácil. E isso, exatamente. pessoal, de verdade, tire isso da tua vida. De querer Não, falar que o outro foi sorte que foi mais fácil. Porque isso, assim, você falar do cara não muda a vida do cara, porque a vida do cara já tá lá, você acreditando ou não. Mas destrói a tua. Porque daí a sua esperança, ela acaba. Porque daí tudo você vai colocar coisa. Não, mas a Paola, porque. Não, é porque ela tá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é melhor. uhum, Porque o Rio Grande do Sul tem mais oportunidade na área tal e não sei o que, no meu estado aqui é terrível. Não, mas é porque a entendi. Paola é mulher. Daí mulher consegue mais contato. Não, porque a Paola tem o marido dela. Então, tudo você vai conseguir encontrar alguma coisa. E assim, essa coisa que você está encontrando aí não é real. É só uma desculpa que você começa a maquinar aí na tua mente para você não sair da zona de conforto. Então, se é a sua vontade, saia e faça acontecer. Se não é, aí já Exatamente. abandona. Eu já falei para alguns E alunos, tá? Se trace você está vivendo projetos. direito e você não gosta, acha que não é para você, tranca já e vai fazer outra coisa. E Porque... faça planos. Esse ano de 2025, 2024, meu plano era mudar a estratégia da minha vida para ganhar mais e deu certo. E em 2025 eu fiz vários planos e todos eles eu corri atrás. Eu tenho 3 projetos bem grandes e os 3 projetos eu fui em um, fui em outro, conheço fulano, pedi ajuda, dei minha cara a tapa, o não já tinha e os 3 projetos estão bem encaminhados. E eu fico assim, gente, tá dando certo, as pessoas me escutaram. Porque eu fui lá, mandei mensagem, eu contei a minha história, eu pedi ajuda e tá bem encaminhado. Depois, em outra live, eu volto pra contar, que ainda tá organizando. Mas assim, eu fui atrás, eu mandei mensagem, eu pedi ajuda pra um amigo que tem contato de outro amigo. Então, assim, eu corri atrás, a oportunidade não ia bater na minha porta, porque as pessoas nem me conhecem. Então, eu me apresentei, eu cheguei, me apresentei e tá dando certo. Então, faça isso também, porque vai fazer uma grande diferença na tua vida profissional. E para as pessoas te encontrarem, Paula, qual que é o teu arroba aqui? O meu arroba é arroba estudante Paola. Lá vocês vão ver o meu conteúdo de estudo, da minha vida de estágio, as peças que eu faço, a correspondência jurídica. Então, eu compartilho muita coisa por lá. Partindo para o encerramento aqui, primeiro, agradeço a presença da Paola, agradeço a sinceridade da Paola. A gente sabe que nessa era de marketing, de imagem, posicionamento, tudo que vocês imaginarem, a maior raridade é alguém ser sincero. Entender Sim, que
Você contar a sua história sendo sincero, sendo real, não te desqualifica, pelo contrário. Você ilumina outras pessoas, no sentido da pessoa falar, poxa, que bacana, ela contou que uma parte não deu certo, depois ela contou que uma parte deu certo. E isso é o que eu sempre falo sobre a morte do ego. Então, você, estudante de direito, faça uma reflexão, às vezes, sobre essa questão do ego, se você estiver empacado, estiver enroscando, estiver com muita dificuldade, pode ser que seja esse ponto. Não estou falando que é, mas estou falando que pode ser que seja esse ponto. Então, agradeço muito a Paola, agradeço você que está assistindo aqui junto com a gente. Eu sei que eu tenho algumas opiniões meio fortes, mas eu acho que faz parte até do conteúdo ser autêntico, ser verdadeiro. Então, se você vier no meu escritório, você vai ver que eu vou falar exatamente isso aqui que eu estou falando. Se você vier na minha sala de aula também, na minha aula, você vai ver que é realmente o que eu estou te passando, porque no final, o que eu mais quero, o que eu mais faço como professor e tudo mais, é ver o seu desenvolvimento. Então, às vezes eu falo alguma coisa, um aluno pensa assim, nossa, eu odiei esse professor porque ele está falando isso e isso e aquilo. E outro chega para mim e fala, nossa, professor, você girou a minha chave. E só para concluir, teve uma vez, há um bom tempo atrás, que eu entrei numa sala de aula e falei assim, pessoal, se você quer carreira jurídica, não tem como você se manter estudando meia boca. Quando eu falei isso, teve aluno que ficou bravo, falou, ah, professor, você está falando isso porque você veio da UEL e a gente está em universidade privada. E teve aluno que chegou em mim e falou assim, professor, eu estava vivendo no automático, estava vivendo sem direção e o que você me falou me tocou. Vou começar a estudar, vou começar a fazer a diferença. E essa semana, essa pessoa passou na OAB. Da sala dela, de mais ou menos umas 50 pessoas, talvez nem 10 tenham passado. E ela foi uma das 10. E ela não era uma boa aluna. Assim, hoje em dia ela é, mas até me desculpa aí se eu estiver assistindo, eu me lembro, né? Mas ela não era uma boa aluna. Mas depois dessa virada de chave, ela se tornou. Então, olha como é importante a gente ser como a Paola é. Ser sincero, falar a verdade, falar a realidade, porque a mentira, ela é legal. Ela massageia o seu ego, é bem gostoso e tal. Só que a verdade, ela transforma. E eu, nessa vida que eu estou aqui agora, eu vim para transformar, eu vim para trazer iluminação, para trazer sentimentos positivos. E a única forma que eu aprendi é falando a verdade. Eu não consigo trazer o sentimento positivo falando mentira para você enganar os outros. E às vezes dói, né? Mas a gente continua falando a verdade. Exato. E no Sempre sentido as de pessoas sempre vão te evoluir. amar ou te odiar pelo mesmo motivo. Exato, no sentido de sempre evoluir. Né? Porque uma mentira, ela te massageia, ela é gostosinha, no sentido de, tipo, ah, pô, tô tranquilo, que bacana, que gostoso que você tá falando. Só que ela, assim, te corrói por dentro e mata o teu sonho. E a questão do estudo é uma grande verdade. Sim. Se você não levar a sério aquilo que você faz, se você não enfrentar, se você não batalhar, a tendência é que dê errado. Então, não dê errado. Dê certo, porque eu quero ver o teu sucesso. Eu quero ver você igual a Paola falou aqui agora há pouco. Olha, professor, eu estou caminhando e eu quero chegar no salário muito alto e quando eu chegar eu volto aqui. E ela vai voltar. Isso que é a grande questão. Com então, certeza. Já me alonguei demais nesse ponto, mas eu precisava falar porque esse assunto, nossa, é sensacional. E agora eu passo a palavra para você fazer o seu encerramento, falar mais algum ponto que você queira falar e a gente finalizar aqui a live de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês, o pessoal que está assistindo, e principalmente para a gente trazer assuntos, né? Eu tô acompanhando todas as tuas lives com várias pessoas diferentes do mundo jurídico. Isso é incrível, porque a gente conhece várias pessoas, várias histórias e trajetórias diferentes. Algumas a gente se identifica, outras a gente pensa, nossa, eu tô reclamando da minha vida, mas aquela ali foi muito mais difícil. Então a gente também bota a mão na consciência, né? Mas agradecer a todo mundo e a oportunidade que o professor, Dr. Pedro, me deu para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês também. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de seguir a Paola no Instagram, @estudantepaola. Isso. E também continue acompanhando aqui nossas lives. Inicialmente a gente começou a fazer algumas lives com pessoas do direito, mas agora estamos expandindo, porque o pessoal vem e fala, ah, pô, gostei, posso ir aí, tá vendo? Eu falo, claro. Aqui o ambiente é para trazer reflexão. Então, se você que está acompanhando gostou, quer participar também, manda uma mensagem, bora marcar, bora desenrolar esse assunto. E se você conhece alguém também que gostaria de contar a sua história, mesmo que seja uma história até na engenharia, que a gente vai ter um convidado que é inclusive
engenheiro, então olha que bacana como Sim, que aqui tem uma diversidade de áreas. Então venha e faça parte aqui e continue acompanhando porque as lives sempre acontecem 19h30. Geralmente de segunda a quinta, sexta a gente dá uma acalmada aí para sextar, né? Então, sextou. E também para que eu faça a edição dos vídeos, né? Então, é isso. Agradeço a Paola, agradeço a todo mundo que está acompanhando obrigada. aqui, você que está assistindo no YouTube. E continue sempre ligados. E não se esqueça de acompanhar aqui o Instagram da Paola também, para você ficar ligado nesse mundo, ver a realidade que ela está passando e, claro, trazer esperança baseada na verdade. Até Verdade. mais, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.